Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Líderes, um podcast que se propõe a contar para você um pouco mais da vida pessoal e profissional de lideranças das mais diversas áreas de atuação. E nessa edição eu estou recebendo aqui 3 lideranças de peso. Estou recebendo aqui ele que é deputado hoje em dia, mas que se formou no curso de administração da Faculdade de Ciências Contábeis em Itapetininga em 84. Em 2011, concluiu o MBA em Gestão Empresarial pela Faculdade de Ensino Superior Santa Bárbara, trabalhou dentro do Congresso Nacional, nas comissões de Finanças e Tributação e na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Indústria, Comércio e Serviços, sempre atuando nas pautas principais que, sem dúvida, foram mais voltadas para o fortalecimento do empreendedor. Ele é pai da Fernanda, Elisa, avô da Sofia, Isabela e Helena, deputado federal em primeiro mandato. Seja bem-vindo, Giga Peixoto. Obrigado, Liz, pela oportunidade de estar aqui na Associação Comercial, que tem um viés muito grande com o empreendedor, eu que tenho sangue de empreendedor, e mais do que isso, a gente poder prestar contas para a população. É isso aí. Estou recebendo também ele que é delegado, é o Gustavo Mesquita, é graduado em Direito pela PUC de São Paulo, delegado de polícia no estado de São Paulo, professor concursado na disciplina de Criminologia da Academia de Polícia Civil do estado de São Paulo, a Cadepol. Em 2018, aos 38 anos, se tornou o mais jovem presidente da história da ADPESP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, maior e mais antiga entidade representativa de delegados estaduais do Brasil. Em 2020, foi reeleito para o segundo mandato na entidade, com quase 75% dos votos. O currículo dele é grande, mas eu vou deixar para ele contar pessoalmente daqui a pouquinho no bate-papo. Seja bem-vindo, Gustavo Mesquita. Muito obrigado, Luiz. Giga, meu tio Luiz Roberto, uma alegria imensa estar aqui entre amigos, falando a Associação Comercial de Guarulhos, aqui nos estúdios da ACE Guarulhos, que a gente guarda com tanto carinho aqui, que tem uma história tão importante, relevante para a nossa cidade. Um prazer falar com vocês e a todos os guarulhenses aí e cidadãos da região que nos acompanham. Obrigado, Gustavo. E como você disse, recebendo aqui também ele que ele é parte da história, né, da Associação Comercial de Guarulhos. Ele foi ex-presidente por 2 mandatos aqui na Associação Comercial de Guarulhos. Eu costumo dizer, viu, Giga e Gustavo, que ele é tão importante que o auditório da Associação Comercial se chama Luiz Roberto Mesquita, dada a história, a importância que ele tem aqui para nós, na nossa entidade. E ele também é vice-presidente do Conselho Deliberativo da Maternidade Jesus, José e Maria, um importante equipamento de saúde aqui da cidade de Guarulhos. Seja bem-vindo, Luiz Roberto Mesquita. Agradeço, é um prazer estar aqui, é uma casa que eu adoro, né? Participei há muitos anos atrás como presidente da entidade e me sinto feliz de estar aqui com o Giga, visto que temos coisas em comum. Ele na cidade defendeu o combate à corrupção, é um deputado que envolve bastante com os assuntos ligados à saúde, do qual eu também gosto muito. É um prazer estar aqui. Obrigado, Luiz. Vou começar pelo Giga, porque o Luiz Roberto e o Gustavo, eles são de Guarulhos, são aqui da casa, mas nós estamos recebendo essa visita ilustre do Giga, que é lá da região de Tatuí, deputado federal, e eu vou começar, pelo que eu entendo, ser o começo da tua entrada na política, né? Já que você veio hoje contar aqui para a comunidade empresarial do Estado, né? Já que esse conteúdo vai ser enviado lá para a nossa federação, para a FACESP, a tua história, o teu mandato, o teu trabalho como deputado federal, mas você, historicamente, é um empreendedor, né? Tua vida é conectada com o universo empreendedor, você é empresário, você vai falar, mas parece que é do ramo de óticas. Enfim, você vai contar um pouquinho pra gente, mas eu queria começar do começo, a tua entrada na política, porque em 2016 você se candidata a prefeito, na ocasião pelo PSC, partido na ocasião do presidente Bolsonaro. E você, quando sai candidato com 6 candidatos na chapa, teve 12 mil votos. Você concorria com o prefeito que tentava a reeleição, ele tinha 152 candidatos, não tem nem comparação, né? E teve 13 mil votos na chapa. Você concorria também com o ex-prefeito naquela ocasião, com 188 candidatos na chapa, e ele fez, então, 23 mil votos. Ou seja, cedeu muito trabalho lá, quase se eleva, né, a eleição.
Só que depois você, já no PSL, também partido Bolsonaro, você tinha a intenção de ser estadual, não tinha legenda, te deram a de federal, e você, então, contra todas as expectativas, né, se torna deputado federal. Então conta pra gente aí essa história. Perfeitamente. Só para encerrar esse que você fala de 2018, Luiz, eu, sem dúvida alguma, eu queria uma legenda estadual, não tinha, fui para federal, simplesmente para marcar território em Tatuí, minha cidade. Sem dúvida alguma, eu falei para o nosso grupo que se eu fosse o mais votado em Tatuí, eu colocaria meu nome à disposição para as eleições municipais de 2020. E aconteceu a eleição, não tinha legenda para estadual, saí candidato a federal, fui o mais votado da história da minha cidade, beirando ali os 18 mil votos. Fui também o mais votado de Serquilhe, que é uma cidade do lado, com 4 mil votos, só aí já dá 22 mil votos. Boituva, fui o mais votado também, desculpa, por um voto, não fui o mais votado, um votinho. Tive 3 mil votos, quer dizer, tudo ali na região. Foi uma candidatura com respeito, com responsabilidade com as pessoas, sempre falando que era possível, que era alcançável, que era mensurável, jamais vendendo sonhos. E, por fim, fui o mais votado de história de Tatuí e fui contemplado com a missão de ser deputado federal eleito. Uma missão que, com muita dedicação, com muita disciplina, ordem, me coloquei como um deputado atuante, um deputado que hoje, com muito orgulho, estou ali entre os mais atuantes no Congresso Nacional, sempre ali buscando a construção de leis, que é a função maior de um deputado, de um legislador. Maravilha, maravilha. Vamos conhecer um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente vai se aprofundar aqui na história do Giga, viu, Luiz e Gustavo, porque ele é autor aí de vários projetos interessantes, inclusive conectados com o universo empreendedor. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, vai se aprofundar um pouco mais. Mas, Gustavo, fala um pouquinho da tua atuação como delegado, porque você além de presidir a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária e também a ADPESP, né? Você também tem um histórico aí, né, no combate ao crime, né? Como delegado, né? Trabalhou também aí, inclusive, na Central de Flagrantes, foi convidado a integrar o DHPP, a Divisão Antissequestro, ou seja, você tem um trabalho muito interessante aí no combate ao crime organizado e também a valorização dos policiais. Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente. Bom, então é o seguinte, eu entrei na Polícia Civil, ingressei como delegado de polícia em 2008, no que vem eu vou para 15 anos como delegado de polícia, com a missão de lutar e trabalhar por mais segurança para as pessoas. E segurança para mim é um pressuposto básico para a gente ter liberdade. Liberdade, na minha concepção, é um dos bens maiores que nós temos, nós seres humanos somos dotados ao nascer. E hoje a gente perde cada vez mais a liberdade enquanto a criminalidade cresce. Então, essa foi a minha missão que me fez ingressar na carreira de delegado de polícia. E como delegado de polícia, eu sempre atuei, felizmente, atuei bastante na linha de frente, nos plantões policiais, uma grande clínica geral da Polícia Civil, da atividade policial, muito importante para a gente ter contato com a realidade, com todos os tipos de situação, de aflições que são levados ao plantão policial. Em seguida, fui convidado a integrar o DHPP, um departamento de prestígio, né, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Em seguida, designado para a Divisão Antissequestro, também uma unidade considerada de excelência da Polícia Civil, né, porque foi a unidade responsável por praticamente zerar os sequestros em São Paulo. Nessa unidade, trabalhei especificamente na Delegacia de Repressão a Sequestros Relâmpago, que à época, 2013, 2014, era o tipo de crime que mais assolava a população paulista, especialmente a capital. Aqui em Guarulhos tínhamos ali a gangue da Batidinha, né, que a gente teve a oportunidade de prender, inclusive, que atuava ali na Dutra, na altura do Shopping Internacional. Eles batiam o carro e aí arrebatavam as vítimas e aí passavam a extorquir dinheiro das vítimas. A gente trabalhou muito em cima desse crime e também conseguiu diminuir
bastante, e ali eu pude perceber a importância de uma polícia civil, uma polícia investigativa forte, no que isso repercute positivamente no combate, na redução do crime. Mas eu sempre tive em mente também, justamente por atuar na linha de frente, sempre senti na pele as dificuldades e os policiais, em geral, as forças policiais, policial civil, policial militar, enfrenta aqui no estado de São Paulo por conta da falta de condições, falta de valorização, falta de investimento, falta de respeito dos nossos governos, nossos governantes dos últimos 30 anos, que temos o mesmo governo PSDB aqui no estado de São Paulo. Então sempre fiz questão e me senti no dever, não só de trabalhar na linha de frente, mas também denunciar os problemas, cobrar das autoridades. Então sempre participei de movimentos, protestos, manifestações. Esse tipo de postura acabou me levando, sem que eu buscasse isso, mas acabou me levando à condição de presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Em 2018 assumimos esse cargo. E justamente por eu ver nessa condição de presidente da associação, na entidade, a possibilidade de chegar mais longe na questão de cobrar dos nossos governos a devida atenção, devido respeito para a nossa segurança pública e também construir ali projetos que eu tinha e tenho a intenção de implementar no sentido de se buscar uma segurança pública mais eficiente e mais justa para toda a população de São Paulo. Não consigo passar em branco. Primeiramente, quando o Gustavo fala, a importância de uma segurança pública reconhecida, tá? E mais do que isso, prestigiada no maior estado do Brasil e no maior PIB da América Latina. Isso verdadeiramente, eu posso dizer, heróis gigantes às forças de segurança pública do estado de São Paulo. Porque quem tem um PSDB pagando os salários da Polícia Militar, da Polícia Civil, é um absurdo. Tá? Pior do Brasil. São Paulo tem hoje o pior, ou segundo pior do Brasil hoje. Agora no antepenúltimo, tá, no antepenúltimo, último de novo. Tá, é um absurdo, é uma aberração. Enquanto nós não nos conscientizarmos o mal que o PSDB faz para o estado de São Paulo, tá, nada vai para frente. Realmente eu fico feliz de ver uma pessoa que, pelo histórico familiar que o Luiz tem, que o Gustavo tem, não seria necessário ele estar como um policial civil. Um policial civil. Mais do que isso, uma carreira dele como um advogado, sem dúvida alguma, ele teria muito mais sucesso financeiro do que estar como delegado. E sem risco de vida diário, né? Sem dúvida alguma. Tá? Então, por mim, eu, em nome da sociedade civil, agradeço, Gustavo, pela vontade de você querer fazer a diferença. Agora, daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco mais, viu, Giga e Luiz, porque embora o Gustavo ele tenha, claro, como policial que é, né, é um especialista, inclusive ele que possui especialização aí e habilitação para a utilização tática de carabinas, metralhadoras, fuzis, foi convidado para fazer um curso de combate ao crime organizado no Marshall Center na Alemanha, ou seja, é um especialista da área de segurança, mas ele também tem engajamento social aí interessante. Né, ele vai falar um pouquinho aqui das pautas da defesa da mulher, né, na luta pelo Hospital da Mulher em Guarulhos, ou seja, pautas aí mais conectadas com o universo social. Daqui a pouco a gente vai ativar esse lado diferente do delegado Gustavo Mesquita. Vou engajar o Luiz aqui, ô Giga, na conversa, por quê? Porque você é um empresário, um empreendedor, né? Tá no DNA, o empreendedorismo, né? Um empresário conhecido da tua região que acabou adentrando a política, né? O Luiz tem uma história parecida, a diferença é que ele não entrou na política, mas ele atuou de maneira efetiva, né? Para tirar a política da cidade de Guarulhos do limbo, né? Do lamaçal, porque há 30 anos atrás, infelizmente, Guarulhos estava no noticiário, né? O Gustavo, você como policial, mas era no noticiário policial. Criminais. Era no bloco criminal dos programas e nas páginas criminais dos jornais. Ele, como delegado, acompanhou isso. Era jovem, claro, mas acompanhou isso. E o Luiz,
né? O Luiz ele teve um papel importantíssimo nesse cenário, ajudando a resgatar a política da cidade. Foi responsável pelo impeachment de um prefeito, inclusive. Ele fundou a GDC na ocasião, que foi a Associação Guarulhense de Defesa da Cidadania. Luiz, fala um pouquinho dessa história, remonta um pouquinho para a gente aí desse episódio. É importante que o Giga conheça, até para saber aqui um pouco da história política, da política de Guarulhos, da qual você faz parte. Não, mesmo não sendo político. Sim. Eu fazia parte estava ocupando a presidência da Associação Comercial. Nesse momento também nós havíamos fundado a Associação Guarulhense para a Defesa da Cidadania, e a cidade estava envolta em problemas de corrupção. Na verdade, eu fui convidado apenas para ser testemunha do compromisso de governo de um então candidato que se comprometia a combater a corrupção. E ele pediu que eu fosse signatário desse compromisso de governo dele, o qual eu aceitei, com uma condição, que eu denunciaria as cláusulas não cumpridas. E assim que ele assumiu, infelizmente, era apenas um discurso e a prática era de continuar com a corrupção. E eu me senti na obrigação, já que eu tinha me prontificado a denunciar as pautas não cumpridas, a denunciá-lo. Então, na verdade, eu cumpri aquilo que eu assinei como uma pessoa de palavra que sou. E isso foi uma repercussão muito grande, inclusive em nível nacional. E, enfim, acabei até sendo indicado pela Transparência Brasil para concorrer junto à Transparência Internacional. E, para minha surpresa, fui o ganhador do Prêmio Transparência Internacional por combate à corrupção na esfera pública. E aqui na associação é uma casa que eu gosto muito, né? Sempre fui empresário aqui da cidade, sempre vendo as dificuldades que o empresariado sofre, com excesso de burocracia, com uma série de entraves burocráticos que vão minando o empresário. E então sempre atuei aqui nessa época. Hoje estou mais afastado, acompanhando e admirando os trabalhos atuais do atual presidente, da atual diretoria da ACE, que felizmente estão desenvolvendo um excelente trabalho. Dou meus parabéns. Quando a gente vê agora o senhor Luiz Roberto, uma pessoa engajada no empreendedorismo, uma pessoa que coloca o seu nome em jogo como signatário de um mandato, de um executivo, e que fala, olha, não vai ficar em vão não, eu vou cobrar ali, sem dúvida alguma, das coisas acontecerem, tá? Então ele foi refém da palavra dele, denunciou e fez com que a corrupção aqui, eu não digo zerasse, mas que diminuíssem numa escala enorme. Parabéns, senhor Luiz, eu fico honrado em saber que pessoas que fazem parte das associações comerciais não deixam para trás a coisa. Vamos pro pau. Então eu fico feliz de saber disso aí. Senhor Luiz, parabéns pelo título que o senhor recebeu. E mais do que isso, mostra, quando o senhor fala de política, que a política está em todos os âmbitos, tá? Quando fala da corrupção política, é aquele negócio, não existe vácuo. Se as pessoas do bem não participarem, por isso aqui eu agradeço a você, Gustavo, de colocar seu nome à disposição como candidato a deputado estadual, tá? Para que realmente a gente haja essa renovação importante no cenário do combate à corrupção. Parabéns, senhor Luiz, de não deixar isso aí ficar quieto e mostrar para todos que realmente a política é a máquina que move. Sem a política a gente não faz nada. Se você quer uma política boa, tem que colocarmos, o eleitor tem que colocar pessoas de gabarito. Se não quiser, deixa como é que está, as consequências virão, sendo positivas ou negativas. Obrigado, viu, Luiz? É importante você contar um pouco dessa história, porque o Giga, ele tem uma atuação, inclusive, ele já mandou aqui como deputado, viu?
em favor de Guarulhos, 405 mil reais em emendas parlamentares para a cidade de Guarulhos. É bom que ele conheça esse episódio importante da história da nossa cidade que, vamos dizer assim, tirou do limbo, né? Tirou do lamaçal a política da cidade de Guarulhos. De lá para cá, Guarulhos nunca mais foi a mesma. E para o nosso orgulho, né? Nós que temos uma conexão, uma ligação com a associação comercial, o responsável por isso foi Luiz Roberto Mesquita, né? Ô Giga, dentre vários projetos que você tem conectados com o universo empresarial e empreendedor, você é autor do projeto de lei 1170/2022, que revoga a obrigatoriedade do exemplar físico do Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço. E na avaliação da própria FEComércio aqui em uma das matérias, uma medida bastante positiva. Fala um pouquinho desse projeto para a gente. Tá, hoje nós estamos vivendo um mundo de evolução. Tá? Nós estamos a história do mundo é uma história de evolução. Tá? O Código de Defesa do Consumidor, se é que teve uma ajuda, teve há 20 anos atrás, se é que teve, tá? Hoje nós não precisamos ter esse livro arcaico, um livro horroroso, que deixa os estabelecimentos comerciais feios, tá? Ali num lugar visível, a obrigatoriedade num lugar visível. Pasme você, Luiz, senhor Luiz Roberto, senhor que já foi presidente da Associação Comercial, o PROCON de Campinas festejou, esse é o título que está na matéria, festejou o aumento de 10.000% em multas nos estabelecimentos comerciais. E o grande vilão dessas multas foi a falta do Código de Defesa do Consumidor, uma lei, uma multa que implica de R$ 1.065. Hoje nós temos ferramentas como o próprio celular, que está tudo ali. Acessível. Pô, quero saber, está aqui. Tá aí. Tá? Então, é um absurdo nós estamos aqui no ano de 2022 e ainda ser obrigado a ter o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Se me permite, né, a palavra em local visível é uma palavra subjetiva que permite que um fiscal interprete da que maneira o dele. local não está adequado e multe e faça uma multa mesmo que tenha esse código à disposição. Bem lembrado, é isso aí. Muito subjetiva a expressão, né? Ela é interpretativa. Fica tudo no ar. No ar. Fica tudo no ar. E o Código de Defesa do Empreendedor, que nós vamos falar lá na frente, explica isso aí bem certinho, sabe? Então, eu acho que nós estamos vivendo num mundo de modernidade. Hoje está mais moderno que ontem, consequentemente amanhã estará mais moderno do que hoje, então nós temos que nos atualizar com o mundo que nós vivemos. Então, sem dúvida alguma, a FEComércio, no qual aqui eu quero agradecer essa moção de agradecimento, de querer que isso parte para frente. A gente já está fazendo a articulação política, é muito importante isso aí, Luiz. A gente no Congresso Nacional, o Gustavo já foi algumas vezes no meu gabinete, a gente trabalha conversando com todo mundo. Tá? Quando o presidente Bolsonaro falou que não ia conversar com o Centrão, quando ele assumiu a cadeira, ele viu a necessidade de conversar, e é o que eu faço lá. Eu converso com todo mundo para que pautas importantes como essas sejam efetivadas, sejam colocadas nas suas determinadas comissões, até chegar no plenário e ser votada, porque essa aberração nós temos que acabar, como outras que o PROCON também exige. Eu acho que você colocar, seu Luiz, preço, ser obrigatório por preço nos produtos na vitrine. Tá? Jamais, o produto é seu, e jamais você coloca uma arma na cabeça do consumidor exigindo que ele compre. Tá? Então, o consumidor compra se quiser, o lojista vende por quanto quer, e se ele quiser pôr o preço ali, ele que põe ou não. Relações de consumo, né? Relações de consumo. Vou colocar, aliás, daqui a pouco a gente vai falar do Código de Defesa do Empreendedor, né? Vamos falar desse projeto, que é um projeto, esse sim, bastante relevante, né, Luiz? Para o universo empresarial, para o universo empreendedor. Mas eu vou falar com o Gustavo agora,
Porque além da atuação dele, aliás, né, como policial, como delegado, ele também tem um engajamento social bastante grande. Aí conta um pouquinho pra gente, Gustavo, dessa sua atuação e aonde que você encontra tempo para isso, né? Você que está o tempo todo ali atuando como policial, mas você é um cara engajado, por exemplo, na luta pelo Hospital da Mulher em Guarulhos, é um cara atuante na defesa da mulher, ou seja, conta um pouquinho dessa faceta aí da sua atuação. Olha, como é que a gente encontra tempo? Eu acredito que é sempre cada vez mais difícil, né, para todos nós aí, com tantos afazeres, tantas atribuições, com tantos ladrões de tempo que a gente tem aí pelos meios digitais e tudo mais. Mas ao mesmo tempo é um desafio que a gente tem que perseguir, buscar e fazer o nosso papel, a nossa atuação primeiro dentro de casa. Sou pai de 2 filhas, né? Acho que tenho certeza que essa é a minha atuação principal, com certeza. Mas fora isso também, na atuação profissional, no sentido de contribuir com a sociedade. Quando eu saio de casa para trabalhar, todos os dias, as minhas filhas perguntam, mas papai, você tem que ir trabalhar? E eu falo, papai tem que ir trabalhar. Mas por que você precisa ir trabalhar, papai? Eu falo, olha, porque a gente tem que fazer o bem pelas pessoas. Tem pessoas que precisam do papai, né? Então, antes de falar, olha, eu vou sair para ganhar dinheiro, que também é importante, mas eu acredito que o principal motivo da gente ter a nossa ocupação profissional, seja ela qual for, e cada uma tem a sua função e a sua importância insubstituível, mas é fazer o seu papel, dar a sua contribuição pela sociedade. E assim eu sempre busquei, não só como policial, na linha de frente da atividade policial, combatendo o crime, protegendo o cidadão que cumpre as leis, mas procurando ir mais além, para a gente aperfeiçoar esse sistema de segurança pública, esse mecanismo de segurança pública, que aqui dentro do nosso estado de São Paulo, especialmente, está completamente viciado, emperrado, que é feito para não funcionar. E assim eu continuo fazendo até hoje, ali na associação, construindo projetos, cobrando os resultados, mas indicando as propostas, os caminhos que a gente entende adequado, né? E a segurança pública, aí partindo já para as outras áreas, como você falou, defesa da mulher, saúde, tem projetos na área da educação, porque a segurança pública ela é uma matéria extremamente rica, porque a gente trabalhar a segurança pública não é só repressão policial. Quando nós falamos muitas vezes em segurança pública, todos nós temos a tendência de pensar, olha, segurança pública é polícia. É polícia também, e a polícia precisa estar forte, estar preparada para atuar com todas as suas forças em caso de necessidade. Agora, para a gente promover uma segurança pública realmente eficaz e justa, nós temos que trabalhar nas causas que geram a insegurança pública, que gera a criminalidade. E para isso nós temos que trabalhar na educação, que é a raiz de tudo, na cultura, na saúde, no esporte e no lazer, na geração de empregos, na eliminação de desigualdades. Então veja como a segurança pública, se encarada da maneira como na minha concepção deve ser, de uma maneira técnica e qualificada, ela é uma área extremamente rica que demanda atuação aí em todas essas outras áreas. E aí, por exemplo, na área da saúde, sabemos aqui da necessidade de uma cidade como Guarulhos, de ter um hospital da mulher, temos hoje o JJM, a maternidade Jesus José Maria, que é uma referência na questão de maternidade, graças ao empenho do setor privado, da sociedade civil organizada, mas nós mereceríamos ser aqui um hospital referência de tratamento à mulher, e já falei sobre isso com o meu amigo, deputado Guiga Peixoto, já temos conversado sobre isso. O Guiga, que sempre foi uma pessoa preocupada com a saúde, sempre teve muitos esforços direcionados nessa área, e sempre olhou para a cidade de Guarulhos, apesar de daqui não ser, mas sempre reconheceu a relevância da nossa cidade, até muito mais do que outros parlamentares aí que se dizem da cidade e que, se for ver, nunca fizeram nada, né? Então agora, mais do que nunca ainda, diante dessa nossa parceria, eu e o Guiga vamos lutar sim, cada qual na sua esfera, para fazer isso se tornar realidade, um hospital especializado em tratamento da mulher, referência aqui em Guarulhos, né? Também no combate à violência contra a mulher, temos propostas, ideias, né, que não se restringem somente à questão penal, criminal, policial, porque isso é importante também, a repressão. Mas, de outro lado, eu penso que é fundamental nós darmos para a mulher que está diante dessa situação de violência doméstica uma independência, sobretudo financeira, para que ela possa continuar uma nova vida. A realidade que nós temos hoje qual é? E eu presenciei muito isso na nossa atividade, na minha experiência profissional. A mulher, muitas vezes, ela sofre essa agressão, ela é vítima de uma agressão no contexto de violência doméstica, só que ela não pode deixar o ambiente que ela convive com o agressor, porque ela não tem condições financeiras para isso. Porque ela se dedicou integralmente a sua vida a cuidar do seu lar, dos seus filhos, da sua família. Ela não pôde estudar, ela não teve condição de se capacitar para o mercado de trabalho. Então a nossa ideia é trazer para
essas mulheres, primeiro, uma linha de crédito facilitada e cursos de capacitação profissional promovidos pelo próprio Estado, para que essa mulher tenha condição de se capacitar profissionalmente, buscar uma independência profissional e começar uma nova vida saudável. Maravilha. Agora eu queria aproveitar o tema, viu, Gustavo? Eu queria aproveitar o tema porque ele falou no Hospital da Mulher, né? E a gente conhece, a gente que aqui da cidade sabe da atuação do Luiz na maternidade JJM, que é uma atuação bastante relevante, né? E é um equipamento, né? Hoje você é vice-presidente do Conselho Deliberativo lá da maternidade, mas a gente sabe da importância dessa ferramenta para a cidade, né? Quantos nascimentos, né, aconteceram na maternidade, né? A gente sabe disso. E muito graças ao trabalho e empenho do Luiz. E nós estamos ao vivo lá na live ali do Giga, hein? Então, assim, ô Luiz, quando o Gustavo fala do Hospital da Mulher, de um hospital especializado, seria uma ferramenta bastante essencial, bastante importante, né? Sim, seria. Na verdade, grande parte da estrutura física já está pronta, mas os recursos que vieram do Estado foram paralisados e estamos com uma obra inacabada, onde seria referência não só para Guarulhos, mas para Guarulhos e região, porque seria tipo uma pérola Byington, onde as mulheres vítimas de violência, não só de Guarulhos, mas da região, poderiam vir com toda a infraestrutura para um bom atendimento, né? A maternidade é o local de Guarulhos onde mais nascimentos ocorre. Somos, assim, referência em partos de alto risco e atendemos 100% SUS, ou seja, nossa única fonte de recurso acaba, quer dizer, não atendemos nem convênio, nem particulares, apenas as pessoas que necessitam do trabalho. Então fazemos não só a maternidade, mas tem um pronto atendimento, tem diversos outros serviços, cirurgias ginecológicas, e estamos muito voltados aí à cidade de Guarulhos, e sempre com o intuito de prestar um bom serviço de qualidade para as pessoas carentes. E como disse o Gustavo, sempre com aquela dificuldade, né? A dificuldade custeio, é muito, né? muito grande. Nós estamos há muitos anos com repasses do município sem reajustes. Felizmente, conversamos agora recentemente com o secretário de Saúde Municipal, Ricardo Rui, que nos prometeu que vai equalizar a nossa parte financeira. Somos gratos por isso, porque realmente os custos da saúde aumentaram. Nós estamos há 6 anos sem aumento no repasse municipal. 6 anos? 6 anos sem aumento. O repasse federal, que é do SUS, ele não está há 20 anos aí, né, sem aumento, né? E nós estamos desempenhando um papel que é do município, ou seja, parto é uma atividade primária, né, de responsabilidade do município, e nós realizamos a um custo inferior ao que o município faria, dito isso pelo próprio secretário. E fica aqui até meu agradecimento. A semana passada estivemos com o secretário Ricardo Rui. Médico, né? Médico. Ex-vereador. Foi vereador também. Foi vereador. Que, entendendo a nossa necessidade e a nossa situação, se comprometeu a equalizar os nossos custos, né? E nós precisamos também sempre muito de emendas parlamentares, porque o que nós recebemos é sempre para custeio. E nossa maternidade já tem muitos anos e é uma grande dificuldade que nós temos em ter novos equipamentos, estarmos modernizando os nossos equipamentos. E sempre fazemos algumas campanhas, tem entidades que nos ajudam, estamos sempre em campanha para dar um melhor atendimento. Senhor Luiz, se me permite, senhor Luiz, o hospital é Jesus... José e Maria. Jesus, José e Maria, tá? Eu não posso deixá-lo de falar um pouco aqui. Um projeto nosso que está em andamento e que, tendo aqui o Gustavo como nosso parceiro aqui em Guarulhos, é muito importante. Nós temos um projeto chamado Zero Filas.
não fura filas, zera filas. Nós chegamos no hospital, vou citar 2 exemplos rapidinhos aqui, que foram sucesso. E nós agora encerramos o tempo, que é o Adib Jatemi, não sei se o senhor conhece, em Sorocaba, hospital, que é o hospital de cardiologia. Nós chegamos lá, senhor Luiz, e vimos a dificuldade maior em marca-passo. Paz, meu senhor, 3 a 4 anos, Gustavo, Luiz, para uma implantação de um marca-passo. Meu Deus. Nós reunimos lá com o hospital, com a equipe envolvida no marca-passo, e em 4 meses nós poderíamos zerar essa fila, falo, zerar, tá? Se nós destinássemos uma emenda parlamentar de R$900 mil. Como nós gostamos de colocar a população à frente da politicagem, tá? Nós destinamos R$900 mil de emenda parlamentar. Houve até eles não estavam acreditando, porque geralmente, Gustavo, o parlamentar, ele quer que materialize essa emenda dele, tá? E nós mandamos esses R$900 mil para zerar a fila do marca-passo. E coincidentemente, Luiz, além de a gente colocar uma pessoa ali para ver como é que está o andamento disso aí, no meio do caminho, um amigo meu estava com esse problema, ele me contou. Falei, olha, não fale nada, o hospital tem que chamar você. E depois de uns dias a gente ficou todo feliz que o hospital tinha chamado ele para colocar o marca-passo. Tá? Eu já me coloco à disposição do Hospital Jesus, José e Maria, para que a gente possa, algumas demandas, alguns procedimentos, a gente possa zerar essa fila. Hospital de uma outra cidade, vamos pôr aí, Capão Bonito. Eles tinham, Luiz, uma demanda muito grande de 4 procedimentos: colonoscopia, ginecologia, urologia e endoscopia. Nós vimos o que precisava para zerar essa fila e mandamos a emenda parlamentar justa para zerar essa fila. Claro, colocamos alguém ali para fiscalizar. Foi zerada a fila. Hospital o BOS, que é uma referência mundial nos olhos, Banco de Olhos de Sorocaba. O BOS, eles tinham uma demanda muito grande na operação de retina, da mácula com a retina, tá? De 4 a 5 anos. Mandamos uma emenda parlamentar para que fosse zerada essa fila. Então, eu já me coloco à disposição nesse projeto nosso, Zera Filas, que coloca a população acima de qualquer detalhe, né? E um detalhe, tudo isso, né, Guia, que você sempre fez e faz, sem olhar a cor partidária de quem é o prefeito, de quem é o grupo político que está ou deixa de estar, olhando o bem comum e o interesse público, né? Como infelizmente a minoria faz. E chega ao ponto que eu sei, que eu ouço, já ouvi de você, alguns colegas seus parlamentares, de haver a intenção de destinar recursos para determinada cidade e o prefeito, por ser de outro grupo político, não aceitar, né? Chegar a esse cúmulo de prejudicar o interesse público. O conceito de homem público aí foi pro saco, né? Vamos falar a verdade. Cada vez mais tem ido. A inversão né? de valores e de propósitos é que tem reinado, né? O viés político acima do interesse público. Agora, Maravilha. Luiz, fica aqui qual que é o gargalo da maternidade aqui para a gente customizar a emenda? Fica aqui o convite, ó, para que, terminando o podcast, a gente faça uma visita. Olha aí, e possamos conversar aí com a parte médica para analisar qual é o maior gargalo e no que... Aproveitando a estada do deputado aqui, já vamos fazer essa visita aqui, hein? É muito bom a gente falar, Luiz, eu acho muito importante a gente falar, todo mundo fala desse não emenda, o dinheiro não é nosso. Pois é, o dinheiro do pagador de impostos. Sim, verdade. Tá? Nós temos que conscientizar que o deputado não fez nada. Tá? O deputado tem que achar a melhor maneira de destinar esse dinheiro. Tá? Se você for hoje em qualquer entidade filantrópica e falar que você vai dar um carro para a entidade, pelo amor de Deus, não faça isso. Tá?
Nós que ficamos 2 anos no meio de uma pandemia, tá? No momento pandêmico que não teve doação, não teve os bois no rolete, não teve as rifas, jantar beneficente, o porco paraguai, as entidades ficaram sem recursos. E se se falar hoje que vai mandar uma emenda parlamentar para comprar um carro, eles põem a mão na cabeça e falam, pelo amor de Deus, me manda para custeio. Olha aí, tá vendo? Me manda para RH, para insumo, para... É urgência, né? É urgência do custeio. Então, o parlamentar, ele tem que, como bem o Gustavo frisou, deixar as vaidades de lado, principalmente partidárias. É verdade. Prefeitos também, tá? E ver o que é melhor para a população. Interesse Nós temos comum, que né? colocar a população acima Em de primeiro qualquer lugar, né? politicagem. É isso aí, tá certinho. Bom, tá feito aí o convite do Luiz. Tá aceito. Tá aceito o convite, olha aí que legal. E depois, viu? Depois o Luiz vai vir aqui com o Gustavo falar como é que foi a visita. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Vamos divulgar isso aqui na imprensa local. Se tudo correr bem, olha aí o deputado Giga resolvendo um grande problema e estendendo a mão para a maternidade Jesus José e Maria, que presta um grande serviço para a cidade, viu? Inclusive eu tenho uma afilhada que nasceu lá, na época que o Luiz comandava lá a maternidade. O deputado, vamos falar um pouquinho de um projeto. Você tem vários projetos importantes, mas vamos falar do projeto do Código de Defesa do Empreendedor. Fala um pouquinho desse projeto. Olha, esse projeto talvez seja a razão maior de eu tentar agora a reeleição. Tá? Eu tenho um carinho muito especial por esse projeto. Isso aí é um projeto feito a 4 mãos. Eu sou, até parte dele, sou relator. É um projeto que tem uma única finalidade: criar pontes e derrubar muros para o empreendedor. Criar regras para aquilo que não existe. Tá? Hoje, qualquer empreendedor, o senhor Luiz aí tem uma experiência vasta sobre isso, ele não tem, vai num órgão público, numa prefeitura, e pede algum documento, não tem um prazo específico para ser entregue. Agora terá, dentro da lei do Código de Defesa do Empreendedor. Senhor Luiz, hoje para a pessoa montar uma empresa é demorado. Para fechar nem se fala então, tá? Para abrir, a pessoa tem que estar com tudo aquilo pronto. No Código de Defesa do Empreendedor, como já existe em outros países, tá? O empreendedor vai ter seu CNPJ e vai ter que ter paulatinamente, tá? Tempo para entregar aqueles documentos necessários, tá? Desde uma vigilância sanitária, bombeiro, tudo. Quer dizer, ele não precisa estar ali montando empresa, já gastando, sem poder abrir. Então, essa derrubada desses muros vai facilitar a vida de quem quer ser empreendedor e, mais do que isso, quer crescer. Senhor Luiz, o sonho de qualquer empreendedor, o senhor sabe disso, é viver 100% dentro de uma formalidade. E eu peço desculpas aqui aos pessimistas, mas eu acredito que um dia vai acontecer isso no Brasil, tá? Nós vamos ter um Brasil sério, um Brasil justo, um Brasil que o empreendedor vai poder montar sua empresa, vai poder sonhar em crescer com a sua empresa, tá? Sabe, vai poder visualizar. Hoje, senhor Luiz, nós temos mais de 10 normativas diárias dentro do sistema emaranhado tributário no Brasil. Como é que o empreendedor vai pensar em montar um negócio, sabe, se sabendo que, em regra geral, em 5 anos ele vai fechar? É verdade. Isso são estatísticas. Tá? Então nós temos que pensar no grande gerador de empregos, que é o empreendedor. E qual que é a perspectiva, viu, antes da pergunta aqui do Gustavo, como é que está o trânsito desse projeto? Nós já estamos construindo isso aí, sem dúvida alguma, um código que merece um carinho muito especial. Como eu falei, está sendo feito por uma comissão e nós queremos que nesse próximo mandato isso aí já seja uma realidade no Brasil. Você ia falar, né, Gustavo? Eu ia pegar um gancho nessa questão do Código de Empreendedor, em fomentar, em defender, incentivar o empreendedorismo e dar fundamental importância disso, porque veja que interessante, né? E a relação disso com a segurança pública, está tudo interligado. E tudo começa uma verdadeira batalha cultural,
que é a cultura que forma a sociedade, e a sociedade que acaba fomentando, incentivando a produção de leis que vão ser de acordo com aquela cultura vigente em determinado tempo naquela sociedade. Hoje, nós temos uma cultura aqui no Brasil onde se procura a todo custo dar cada vez mais garantias, mais direitos, justamente para quem? Para aquele que anda contra a lei, que anda à margem da lei, né? Então, para os criminosos, são todas as garantias possíveis, recursos, instâncias, o processo que demora uma eternidade, ainda mais se tiver um bom advogado, aí no final ele vai ter o benefício da prescrição e cai novamente na impunidade. E é essa impunidade que a gente está vivendo no Brasil, esse verdadeiro cenário de impunidade. Quando a gente tem esse cenário de impunidade, qual que é a mensagem que nós passamos para a sociedade? Ora, vale a pena praticar crimes. Porque de outro lado, quando a gente observa o trabalhador, o empreendedor, aquele cidadão que pretende empreender, tem um projeto para gerar emprego, para gerar renda, produzir riqueza, ele tem todas as dificuldades na frente dele. Ele tem a fiscalização, a burocracia, multas pesadíssimas, pessoas que lucram com esse tipo de mecanismo, com multas, ele tem os impostos cada vez mais altos, então são todas as dificuldades. De modo que chega no momento em que o cidadão ele olha para esse cenário e fala, olha, de um lado eu tenho aqui um cenário de impunidade, o crime que me dá um ganho fácil. Um ganho rápido, e minha chance de ser pego é muito pequena, porque eu tenho todas as garantias, e de outro, se eu quiser empreender, se eu quiser trabalhar, eu só vou ter dificuldades. Ora, só eu que vou ser trouxa nesse país, eu vou partir para o lado do crime. É verdade. E é isso que a gente está promovendo hoje, infelizmente. E é isso que a gente precisa mudar. Começa numa questão cultural, começa numa questão de educação, passa pela sociedade, pela imprensa, pelo poder público, e até chegar nas nossas leis que têm que ser adequadas com esse tipo de nova realidade que a gente tem que buscar. Não, tem total conexão, né, Giga? Porque eu ia até colocar o Luiz nessa história, sabe por quê? Porque o Luiz, ele já foi também um grande gerador de empregos aqui na cidade, porque tinha uma grande loja, gerava muitos empregos direto, e detalhe, né? Empregos acessíveis para a classe C, D e E, ou seja, para a grande maioria da população, né? E você sentia na pele as dificuldades, né? De ter funcionários, de ter colaboradores, de gerar emprego. Hoje o nosso presidente sente na pele também, viu, Giga, que é o Silvio da Rede X, supermercados, gera mais de 2.000 empregos diretos, fora os indiretos, 12 lojas, mas sente no dia a dia as dificuldades. Quer dizer, quem gera emprego não é valorizado. E isso reflete aonde? Inclusive na segurança, porque o jovem que não tem emprego, ele vai para onde? Ele vai para o crime. Sim, e veja, a gente tem que oferecer oportunidade para que todos realmente estejam na formalidade, porque também há uma concorrência muito desleal entre o formal e o informal. Né? O informal vai como meio de sobrevivência, mas na medida que se facilite, né, todos poderão ser formais e todos poderão contribuir de alguma forma, né, com seus impostos, e felizmente estamos tendo com o Paulo Guedes uma visão de que é possível baixar impostos, coisa que nunca se via antes. Que é possível, né, direcionar um bom imposto aonde que ele deve ser usado, tá? Eu não posso deixar de dizer aqui que eu fico abismado quando conheci, durante a transição do governo Bolsonaro, um senhor, na época com 72 anos, o senhor Paulo Guedes, tá? Que qualquer lugar do mundo, o salário dele, $100 mil por mês, tá? Ele chegar para mim e falar que o dinheiro só passa de mão, que a gente tem a missão de construir um país novo. Quando foi a transição do governo Bolsonaro, no qual eu estive ali presente. Então, eu fico feliz de termos hoje, realmente, uma pessoa gabaritada para a paz econômica. Eu fico feliz em saber, senhores, que hoje nós temos uma pasta em todos os dentro do governo Bolsonaro que são pessoas meritocratas. Nós tivemos no passado recente, tá, ministros presos por corrupção, tá, presidentes de estatais presos por corrupção, tá, até ex-presidente preso pela maldita corrupção que assola no país. E eu vou agora usar até uma frase aqui, Gustavo, que eu achei muito bacana sua. A gente fala que polícia é feito para prender bandido, né? E você usou uma frase que eu gostei muito.
proteção, que a polícia tem que proteger as pessoas de bem, tá? Então, realmente, a polícia tem. Então, Então, cumpre as leis. Exatamente. Os demais, o rigor da lei, que a lei seja rigorosa o suficiente. Sem dúvida alguma. Perfeito. Agora, olha só, eu tenho aqui um material, né, que foi um e-mail parabenizando o reconhecimento pelo seu trabalho, deputado, da APAS, né? E a APAS, o nosso presidente aqui, ele foi diretor regional, presidente da APAS regional aqui em Guarulhos, né? É um empresário supermercadista, né? Inclusive, nessa gestão dele, Luiz, a gente está criando também aqui o SM, que é o Núcleo de Supermercados, tem mais de 50 lojas já nesse núcleo, um trabalho muito forte, inclusive de capacitação e treinamento voltado para esse segmento, né? Na gestão dele também o segmento supermercadista passou a ter um cuidado especial, né? Justamente pela área de atuação dele. E você, Giga, é autor do projeto Decreto de Lei, acredito que seja isso, o PDC 738 de 2017, que inclui o comércio varejista de supermercados e hipermercados no rol de atividades autorizadas a funcionar permanentemente aos domingos, feriados civis e religiosos. E aí você recebe aqui uma menção, né, um reconhecimento da APAS, Associação Paulista de Supermercados, por essa iniciativa. Fala um pouquinho disso para nós. Isso aí, na realidade, é um projeto de lei, eu não me recordo de quem esse PDC, de quem que era, mas que um deputado tinha que ser de esquerda, ele achava que é um absurdo a pessoa trabalhar num feriado, é absurdo a pessoa trabalhar num feriado religioso, no final de semana. Então ele queria acabar com isso aí, dizer que o supermercado tem que estar fechado. E eu defendi essa pauta, tá, de que nós temos a obrigação de facilitar o empreendedor, para que o empreendedor possa gerar empregos, tá? Imagine se a gente parar o mundo no dia do Réveillon, dia de Natal. Como é que faz? Não, isso sem falar no contexto do abastecimento, Tá, que até na pandemia, supermercado teve que ficar aberto por uma questão de abastecimento. Entendeu? E houve governador que, por absurdo, tampava alguns corredores de supermercados porque ele julgava o que era necessário e o que não era necessário. É verdade. A população precisa ter a liberdade, quer dizer, precisa facilitar a população, né? E, de repente, eu posso precisar de uma mercadoria que, para mim, é primordial naquele feriado, naquele domingo. Exato. Assim como um policial tem que trabalhar nesses dias, assim como um hospital tem que trabalhar nesses dias, porque outras profissões não podem. Perfeito. Se respeita sempre a carga horária, o dia de folga, quer dizer, respeita-se as leis trabalhistas, num rodízio, dá-se mais empregos. É uma coisa lógica. Esse que ele está falando aí foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia, que eles queriam fechar em feriado, Gustavo, em feriado nacional. Meu Deus. Sabe, quer dizer, o que mostra plenamente que grande parte da esquerda, sabe, não tem aquele calo na mão. Não tem aquela situação, né, Guiga? Em muitas situações, o Estado ele não precisa fazer nada, basta não atrapalhar, né? Não atrapalhando Giga, já está ótimo, é essa tipo de situação. Pois é, Giga, mas você imagina, Gustavo, e se esse deputado resolve também que o policial não pode trabalhar final de semana? Como é que vai? Justamente, a gente viu isso na pandemia, né? Fecharam tantos comércios, mas os motoboys estavam aí se sacrificando e trabalhando, coitados, sem condições, e afinal esses mesmos que fizeram a lei, eles queriam ficar em casa e receber a comida em casa. Né? Então o motoboy tinha que funcionar. Isso. Porque senão ele não ia ter como ficar em casa, como ele prega. Então, enfim, é muita hipocrisia envolvida. Sim. É uma inversão de valores que a gente tem que combater, proteger quem trabalha e punir aquele que insiste em caminhar do lado errado. Agora, ô Luiz, você sabe que o Giga, a gente vai falar aqui de um projeto bem legal, que é a medalha do mérito empreendedor. Ô Michel, para que câmera eu mostro aqui a medalha do mérito empreendedor, hein? Para essa aqui, que está à minha direita? Então vamos lá, vou mostrar aqui, hein, Michel? Olha lá, Michel. Olha lá, que bonito lá, ó. Essa aqui é a medalha do mérito empreendedor. Isso aqui é um projeto também da gestão do Silvio Alves, viu, o Giga, aqui na Associação Comercial, que foi criado para homenagear os empresários, aqueles que contribuem com o desenvolvimento econômico e social
ou do nosso município, da nossa cidade, ou por que não do nosso país. A primeira edição, aliás, a primeira unidade da medalha, né, ela foi entregue para Geraldo Rufino, que é um dos maiores palestrantes, também empresário do país, em um dos nossos eventos. E a segunda unidade foi entregue recentemente, aliás, o Gustavo estava lá no palco com a gente, né, na nossa primeira Expo, para o CEO da Braspress, filho do Urubatã Elou, né, um grande nome do TRC, do Transporte Rodoviário de Carga do Brasil, que é o Taiguara Elou. Ele recebeu a segunda edição, a segunda unidade da Medalha do Mérito Empreendedor. E o Giga, ele foi homenageado lá na Associação Comercial de Boituva com a Medalha do Mérito Empreendedor Olímpio Andrade. Conta pra gente um pouquinho dessa homenagem, o Giga. Eu recebi essa homenagem, foi no dia 13 de dezembro de 2013, tá? Para mim, foi uma homenagem que eu fiquei muito orgulhoso. Construí dezenas de CNPJs e só um que eu fechei, tá? O resto foram todos de sucesso, apesar desse emaranhado do sistema tributário brasileiro, tá? Então foi com muito orgulho que eu recebi. Na época eu recebi também com uma pessoa que também foi homenageado. Ele tem uma terraplanagem muito grande, ficou a maior terraplanagem ali do sudoeste do estado de São Paulo, o que mostra aqui que a valorização do empreendedor, ela tem que ser uma prática, tá? Então nós temos hoje um cenário no Brasil que é reforma tributária, se você me permite falar, já que estamos falando isso aí. Seu Luiz, nós temos hoje um emaranhado muito grande, tá? E quando o Brasil, em 2019, nós aprovamos que era vital para o Brasil a reforma previdenciária, que foi aprovada por goleada, tá? Foi aprovada por goleada. A população brasileira viu a necessidade de aumentar o tempo de trabalho das pessoas. Hoje nós temos condições de viver muito mais e muito mais produtivo ainda com uma certa idade, tá? A próxima reforma viria, sem dúvida alguma, a reforma tributária, que nos permitiria sair do sistema medíocre que nós estamos para um sistema não menos medíocre, mas um bom sistema tributário no Brasil. E só uma coisa iria melhorar isso aí: a simplificação. A simplificação que iria modernizar o sistema tributário. O empreendedor saber o quanto paga de impostos e o recebedor saber também o quanto está recebendo, tá? Então nós temos que, dentro do Congresso Nacional, colocar pautas importantíssimas. Voltamos a trabalhar pós-pandemia de uma maneira não como eu gostaria, não na velocidade que gostaríamos, mas com certeza em breve o sistema tributário brasileiro será modernizado, simplificando. Muito bom. Aliás, Luiz, você como empresário, né, tem uma história empresarial aqui na nossa cidade, e esse sim seria um cenário, talvez que a gente não chegue no cenário ideal, mas como disse o Giga, mais adequado pelo menos, né? Sim, nós precisamos realmente de simplificação, né? Isso gera mais empregos, né? Faz com que o empresário veja o futuro, se anime em empreender mais, em dar mais trabalho, né? É a maneira do país progredir. Ô, seu Luiz, eu vejo um sorveteiro que tem uma sorveteria num domingo à tarde, tá? E eu presenciei esse fato na Alameda Santos, São Paulo. O cara na minha frente reclamando da fila. Eu falei: meu amigo, vai lá você no lugar do dono da sorveteria trabalhar na segunda-feira num dia de frio, tá? E no sistema que nós trabalhamos hoje, com a dificuldade de se colocar uma pessoa para trabalhar, as leis trabalhistas que o impedem de colocá-lo num dia só da semana, por um curto período. Quer dizer, essa flexibilizar, sem dúvida, é a palavra que nós temos que usar, tá?
Com certeza, com certeza. E ambiente de negócios, né? Esse deve ser o foco, né? Promover Criar ambiente novo de negócios, e né? bom ambiente de negócios. Exatamente, é isso que quem quer empreender precisa. Aliás, quem quer empreender, como diz o Silvio Alves, nosso presidente, né? O que você conhece bem, Luiz, ele costuma dizer o seguinte, que o empreendedor, o empresário, ele não quer benesse nenhuma. Ele só quer liberdade para produzir. Sim. É mais nada, ele não precisa de mais, não precisa de favor, não precisa de quebra-galho, não precisa de nada disso. Ele só precisa de um ambiente adequado de negócio para que ele possa desempenhar sua função, inclusive social. Porque, né, como diz o próprio Silva, aliás, parafraseando ele mais uma vez, o melhor projeto social é o emprego, né? E como diz o Gustavo, tem tudo a ver com a segurança, né? Falando em segurança, a gente caminha para o final aqui do nosso podcast Líderes, mais uma edição, uma produção dos estúdios ACEL Web TV. E eu quero dar a palavra para o Gustavo, nosso delegado, Gustavo Mesquita, para suas considerações finais, para sua despedida. Gustavo, obrigado por ter vindo, viu? Olha, queria agradecer a oportunidade, o convite, mais uma vez, uma honra estar aqui na SEG Guarulhos, um orgulho para a cidade. E uma alegria estar aqui, com uma mesa aqui repleta de pessoas, verdadeiros líderes, eu aqui meio que de intruso. Tirando eu, só tem liderança aqui, Michel. Mas é uma honra a gente bater esse papo sobre questões tão importantes, fundamentais para o futuro do nosso país, do nosso povo. E aí já aproveitando para lembrar as pessoas da importância do momento que nós vivemos esse ano, né, que é um momento de eleição, é um momento que a gente decide o futuro da nossa sociedade, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. A importância das pessoas se conscientizarem dos seus votos, procurar conhecer primeiro a bandeira que aquele candidato defende, se identifica com aquela bandeira, mas mais do que isso, o que esse candidato já fez por essa bandeira, a história desse candidato nessa bandeira e as suas propostas em relação a ela. O que esse candidato já trouxe, se já teve chance de trazer para a nossa cidade e o que ele pretende trazer. E aí, falando de Guarulhos, eu acredito que a gente tem que reconquistar a vocação natural e original da nossa cidade, que é de protagonista. Guarulhos não nasceu para ser uma cidade satélite de São Paulo, como muitos veem. Guarulhos nasceu para ser protagonista e essa é a vocação do nosso povo. Guarulhos que já teve a segunda arrecadação do estado e perdemos esse posto. Lamentavelmente hoje somos a quarta. Perdemos hoje já para Campinas e para Osasco, tirando a capital. Verdade. Guarulhos que é a capital nacional da logística, porque temos aqui a sede do maior aeroporto da América do Sul, local de entroncamento das principais rodovias do estado e do país. Então Guarulhos merece muito mais. E é por isso que a gente tem que lutar. A minha pauta sempre vai ser a luta pela segurança das pessoas, pela liberdade das famílias e com um olhar sempre especial aqui para a nossa cidade, para que a gente consiga trazer mais segurança, mais bem-estar, mais dignidade para o nosso povo guarulhense que tanto merece. É isso aí. Obrigado, Gustavo Mesquita. Obrigado por ter vindo. Está sempre com a gente aí nos eventos. Quero agradecer agora a ele que é parte da história da SEG Guarulhos, meu amigo, já há muitos anos, tenho um prazer, uma honra imensa de poder dizer que sou teu amigo e sou teu fã também. Luiz Roberto Mesquita, obrigado por ter vindo. Agradeço. Sempre um prazer estar aqui na Associação Comercial, especialmente agora com uma gestão maravilhosa. Que bom ouvir isso, né, Giga? De quem faz parte da história da entidade, né? Sim, acompanhou os primeiros passos da entidade, ajudou a construir a história da entidade, referendando o trabalho que vem sendo feito. É uma honra, é muito bom, deixa a gente muito motivado, porque a gente vê que está no caminho certo. Obrigado, Luiz Roberto Mesquita. O Silvio vai gostar bastante de ouvir isso. Eu estou aqui nas minhas mãos com material de prestação de contas. Michel, estou colocando lá naquela câmera. Eu estou com a prestação de contas aqui do deputado Giga Peixoto. Eu estou com a versão impressa, né? O Giga vai falar aqui como é que faz para acessar a versão digital, mas o Giga, 115 proposições, 245 sessões no plenário, quase R$900 mil economizados da cota parlamentar, não aceitou aposentadoria especial dos parlamentares, mais de 42 milhões de emendas para diversas cidades do estado, 32 milhões e meio para a saúde, 3,6 milhões para assistência social, 1,8 milhões para segurança, 2,7 milhões para infraestrutura e agricultura, 1 milhão para melhorias sanitárias, 650 mil para educação e esporte e
Em 2019 e 20, foi eleito um dos melhores políticos do Brasil, 7ª posição aqui em 2020, né? 22 pelo ranking dos políticos, né? Que avalia os parlamentares conforme compromisso com a ética, combate à corrupção e pelo fim de privilégio dos políticos. Fala um pouquinho do seu trabalho aí, Guiga. Olha, primeiramente eu não conheço o Silvio, tá o presidente aqui, mas deve ser muito bom. Porque do jeito que o senhor Luiz Roberto, que para mim é uma referência, tá, positiva dentro do cenário das associações comerciais, eu queria parabenizar o Silvio, tá? Receber um elogio na maneira que o senhor Luiz Roberto falou, deve ser muito bom. É porque o Silvio está no caminho certo, né? Quanto ao meu amigo Dr. Gustavo, tá, eu não posso deixar de falar as bonitas palavras aqui que ele falou sobre a importância da eleição de 2022. Para o Brasil, eu sempre ponho, eu que estou com 60 anos, sempre ponho que falo que um compromisso com o futuro. E hoje, diferentemente da nossa época, Luiz, tá, nós não tínhamos condições, Luiz Roberto, de ter facilidades que hoje nós temos para qualificar melhor o nosso voto. Hoje nós temos a internet, que você pode buscar tudo sobre o candidato que você quer dedicar um voto. Lembrando que a nossa ferramenta democrática, nós vamos usar dia 2 de outubro, tá? Que é o nosso voto. E essa ferramenta ela pode ser muito bem utilizada, tá? Nas pesquisas aí, que antes nós não tínhamos, né, Luiz Roberto? Então, parabéns, Gustavo, por esse lembrete da qualidade do voto. Quanto a isso aí, eu confesso em falar para você que ele é de 2019, 2020, tá? E começa com uma capa muito bacana. Vou pôr aqui. Põe para essa câmera aqui. Vai lá, tá, Michel. Olha, tá vendo aqui? E tem a última linha. Você pode ler a última linha para mim, Luiz? A última linha. Material produzido com recursos próprios do deputado federal Guiga Peixoto. Tá. Ou seja, você custeou. Eu que custei. Recursos tá? próprios. Então, eu tenho até uma PEC, a PEC 32, que visa acabar com as benesses, privilégios e benefícios que os deputados têm. Tá? Uma delas aqui, que eu assinei quando entrei, primeira coisa que eu assinei na Câmara, que está aqui, tá? Que não aceitei aposentadoria especial dos parlamentares. Pasme você, Luiz Roberto, Gustavo, parlamentar de 2 mandatos tem uma aposentadoria de R$33 mil. 2 mandatos só, hein, Luiz? É uma aberração. É um crime, na contramão, né? De tudo que a gente tem. E eu assinei um documento, eu e mais 80 deputados, que não aceitaríamos essa aberração. Tá? Com muito respeito, com muita... poder olhar na cara das minhas netas e deixar isso como legado. Tá? A minha aposentadoria será como de qualquer outro cidadão brasileiro e de como deverá ser pós-reforma previdenciária para o parlamentar. Hoje nós temos a vantagem de qualificar o nosso voto, como bem o doutor Gustavo falou. Tá? E e na CLT, doutor Luiz, senhor Luiz Roberto, tem 2 personagens, empregado e empregador. Não existe colaborador, servidor, é empregado e empregador. Nesse momento, eu sou empregado da população. Eu tenho que prestar contas para a população e tenho que fazer o melhor, como qualquer empregado tem que fazer para o empregador. Então, eu me sinto, pela primeira vez, eu sou empregado. Eu estou naquele outro lado, tá? E nós temos, sem dúvida alguma, que acabar com muitos benesses, privilégios e benefícios que o Congresso Nacional tem. Não é possível ter um Congresso Nacional com 513 deputados, com 81 senadores. Nós temos que diminuir isso muito. Luiz. Se você comparar com os Estados Unidos, o Brasil teria que ter 290. Tá? Sonho para que esse dia aconteça. Repito, dinheiro só passa de mão. O dever de nós fazermos um país com compromisso com as próximas gerações era de todos nós, principalmente os parlamentares,
que estão, seja nas assembleias legislativas, seja nas câmaras municipais e também na Câmara dos Deputados. É isso aí, quero agradecer ao deputado Guiga, quero agradecer ao delegado Gustavo Mesquita, quero agradecer ao Luiz Roberto Mesquita pela presença, e essa foi mais uma edição do podcast Líderes, mais uma produção dos estúdios ACE Web TV, aqui da ACE Guarulhos. Um abraço, até a próxima.